Goste você ou não, mas o Rio de Janeiro é a cidade mais linda da América Latina, sendo inclusive a cidade dos filmes, das novelas, dos documentários, dos pôsteres e a principal cidade que representa o país lá fora. O Rio de Janeiro que eu quero mostrar não é o do carnaval, nem mesmo o dos lugares turísticos, da noitada boêmia, nem da praia, muito menos das comunidades e favelas. Eu quero falar de um outro Rio de Janeiro. Infelizmente estou preso na Central do Brasil. O trem, 1 hora de intervalo. Se eu quiser ir para a praia de Copacabana, só abre 7 horas. 6h40. E eu preciso pegar um pessoalzinho, os meus filhos, 8 horas da manhã. E aí, é mais fácil esperar o trem. Mais 1 hora de intervalo. Ai, tô preso na Central do Brasil. Wasn't happy, now you're telling me it's over. Oh my, I wonder what's next, you know we're getting older. Oh my, when all we do is trying, it only makes us stronger. Oh my, dreams aren't meant to be broken. In tears when reading old letters. Oh my, something isn't right when looking back is better. Oh my, dreams aren't meant to be broken. You don't look twice. Roll the dice, roll the dice, roll the dice. You don't look twice. Roll the dice. See the fire in your eyes. They used to take color from the skies. Do you remember? Show me the
Então, depois de 2 anos e meio morando em São Paulo, eu tive que voltar no Rio para fazer uma última pendência lá, né? E aí eu me lembro que eu peguei folga na segunda e na terça, num trabalho aqui, e aí domingo, como é minha folga também, aí eu saí daqui sábado, cheguei lá no domingo de manhã, 5 horas da manhã. E aí eu me lembro que eu tinha um compromisso já às 9 horas da manhã de domingo, e eu falei assim, poxa, vou chegar às 5 da manhã no Rio, o que eu posso fazer? Posso ir para a praia, né? São aí 4 horinhas, dá para eu poder pegar o transporte e ir até a praia, né? Que eu queria ir lá em Copacabana. Aí eu cheguei na primeira modal lá, que é o VLT, e aí ele é bem perto ali da rodoviária, né? Onde eu desci, e aí ele só funcionava a partir das 6 da manhã. Isso já me pegou. Eu também tinha que, para usar ele, eu tinha que comprar o cartão, o bilhete único lá carioca, né? E aí foi que eu tive que esperar, falei assim, pronto, só falta agora ter que chegar na Central do Brasil e esperar o metrô também. E aí eu peguei, né, o VLT, você viu aí que o VLT ele só funciona na região central ali, ele vai até o aeroporto, né, aí pega a rodoviária e pega um ponto ali onde é o centro do Rio, né? E aí eu fui até a Central do Brasil. Poderia ter ido a pé? Sim. Poderia ter pegado o Uber? Sim. Mas como eu estava gravando, eu queria pegar esse modal para poder mostrar a vocês a diferença entre um transporte público do centro do Rio de Janeiro até a Zona Sul, da diferença da Baixada Fluminense, né? E aí eu peguei, quando eu cheguei lá na Central do Brasil, era 6h20, se não me engano, 6h20, 6h15, né? Demorou 15 minutinhos mais ou menos, ou até menos, eu não me lembro, né? Porque faz muito tempo já. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi que o metrô estava fechado e só iria abrir, acho que 7 horas, 7h30, eu não me lembro. E era 6h20, mais ou menos. E aí eu fui olhar o intervalo do trem, estava 1h e pouca, né? E aí 1h e pouca, 1h mais ou menos. E aí eu falei, nossa, já que meus filhos moram no centro ali de Belfort Roxo, eu tinha que ir para lá porque eu tinha que encontrar com eles. Esse era o compromisso que eu tinha às 9 horas da manhã. E aí eu falei assim, nossa, e agora? Eu pegar o Uber vai ficar muito caro. Eu queria também pegar o metrô, porque eu também queria mostrar no vídeo como é que era, né? O metrô, o transporte público, que até pro centro, muito cedo, até para a Zona Sul, eu achei precário, né? Porque eu acostumei tá aqui em São Paulo, e mesmo domingo ele já funciona desde cedo e não tem um intervalo muito grande, né? E aí o metrô fechado, eu falei assim, nossa, o metrô fechado. Até o metrô tá fechado, né? Era 6 e pouco, ele só abria 7 horas, 7h30, não me lembro. E aí eu tive que esperar o trem, o intervalo do trem. E aí já gerou aquele estresse, né? É complicado o transporte público, né? Isso foi um dos pontos que eu desisti de morar no Rio de Janeiro. Foi o transporte público também. Ele, para um, é muito bom e para outros não é tão bom assim, né? E nesse lance de moradia importa muito, né? Para quem viaja assim na cidade. E aí foi que eu fiquei muito irritado e cara, não dá. Depois então que você passa a morar em outra cidade, que o transporte é melhor, que qualquer coisa seja melhor, e você volta, você já fica estressado, com certeza, não é sendo crítico demais. A questão é que você para de apanhar, é como diz um colega meu, o carioca ele apanha e não sabe estar apanhando. Então quando você vai morar fora do Rio de Janeiro, e você começa a ver o que tem de bom nas outras cidades, e você volta, você prefere, caraca, eu apanhava e nem sabia que apanhava, entendeu? É chato isso, mas é verdade. Mano, olha o intervalo aqui do trem. Tipo, eu sei que é domingo, mas, cara, 1 hora de intervalo
Tipo, mais de 1 hora de intervalo ali, ó, Belfort Roxo ali, ó, horário de agora. Pô, eu tô acostumado com 15 minutos, 10 minutos, 1 hora de intervalo. Infelizmente estou preso na Central do Brasil. O trem, 1 hora de intervalo. Se eu quiser ir pra praia de Copacabana, só abre 7 horas. 6h40. E eu preciso pegar um pessoalzinho, né, os meus filhos, 8 horas da manhã. E aí, tipo, é mais fácil esperar o trem. Mais 1 hora de intervalo. Ai, tô preso na Central do Brasil. Obrigado. Esse aqui é o trem, eu vou ter que ir lá buscar as crianças. E aí, tipo, e ali que não tem ainda, como fala? Eu vi ali que não tem ainda outro tipo de sistema, só de aceita cartão bilhete único. Esse cartão único aqui é o Card Mais. Então não tem outros sistemas que você pode usar, né? Pelo que parece. Pelo menos ali não onde é a catraca. É isso aí, vamos lá no trem agora. O próximo trem parado com destino Belfort Roxo vai sair da plataforma 11, linha K, em aproximadamente 29 minutos. The train to Belfort Roxo Station will depart from platform 11, track K, in about 29 minutes.
Aí chegamos aí ao centro aqui de Belford Roxo. Tem obra ali, né? Vamos ver o que mudou aqui. Caminhando, o sol tá quente pra caramba, tá queimando pra caramba, né? Não sei quantos graus tá, mas tá queimando. Nossa, deixa eu ir pra sombra. Então, outro dia, aqui é o centro de Duque de Caxias. O centro aqui que é bem grande. Eu ainda tô errando, que aqui o sinal, o semáforo não é lá embaixo, é em cima da faixa. Eu fico procurando às vezes o sinal lá embaixo e não consigo. Então, resolvemos passar aqui no centro de Duque de Caxias no dia seguinte e dar uma olhadinha mais ou menos e mostrar a vocês aí como é que é a cidade. Ela já foi a 5ª maior cidade em arrecadação de impostos do país durante um tempo. E aí ela era para ser bem melhor do que está aqui. Eu achei que a cidade está muito abandonada. Antes não era assim, era bem mais cuidada, né? Deixaram a cidade muito lixo, muita bagunça. Não existia isso antigamente. Antes de eu sair daqui era bem mais limpo, como eu falei. E ver, né, você voltar assim, depois de 2 anos e ver uma cidade pior, né, do que quando você saiu, é meio triste, né? Mas é que é o que eu falei, eu quero mostrar o outro lado, o outro Rio de Janeiro aqui para vocês. Lembrando que Duque de Caxias está a 34 quilômetros de Copacabana. E para chegar em Copacabana é bem difícil, sabe? Aqui o transporte. Para vocês verem, assim, tem uma métrica de Suzano à Estação da Luz, 50 quilômetros, né? E você chega em 45 minutos aqui de trem. É uma diferença muito, muito grande. No próximo dia, que vai ter agora, eu vou falar sobre isso, que eu vou ir até Copacabana, daqui mesmo. Trens lotados, falhas e atrasos. Quem depende do transporte para ir para o trabalho reclama do descaso. São passageiros que viajam em pé, colados uns aos outros, por até 2 horas. No capítulo de hoje da nossa série especial, o sufoco do trabalhador que depende dos trens no Rio de Janeiro. Cada dia pior. Ninguém aguenta isso aí. Atenção, portas em movimento. O que te cansa mais no dia? É o seu trabalho mesmo ou é o trajeto? É o trajeto. O trabalho não cansa, agora o trajeto cansa demais, gente. Tu não consegue sentar porque é muito cheio, entendeu? Então você não consegue. Para chegar a tempo na farmácia onde trabalha no centro do Rio, Gláucia, que mora na zona oeste da cidade, precisa enfrentar 2 trens lotados. 2 horas. 2 horas de ida e de volta? 2 para ir, 2 para voltar. Então, pelo menos 4 horas por dia. 4 horas, isso. Intervalos maiores que o previsto e inúmeras paradas não programadas entre as estações. Fica quase impossível calcular o horário de chegada. Passageiro, dentro de alguns instantes, prosseguiremos nossa viagem. Essa mensagem é sempre. As dificuldades que a Gláucia enfrenta são as mesmas de milhares de pessoas todos os dias. Hoje é terça-feira, pouco mais de 5 da tarde, começo do horário de pico. A gente está na Central do Brasil, que é uma das estações mais movimentadas do Rio. E dá uma olhada como é que os trens já estão saindo por aqui. Todos lotados. Curva sempre tem, né? E a porta também. A porta, o pessoal fica segurando a porta, né? Pra a gente conseguir entrar ou sair, né? A correria é para conseguir um lugar para sentar. A porta quase fecha nos passageiros. O aperto é grande. Esse homem teve que levar a mochila na cabeça.
Quem não garante um lugar, faz a viagem como pode. Revoltada. Acho que você só senta se você estiver na central. Depois disso não existe. Idoso, grade. 109 trens estão em operação todos os dias no Rio de Janeiro. Segundo a Supervia, concessionária que administra a malha ferroviária, cerca de 350 mil pessoas usam esse sistema de transporte todos os dias. A empresa, que está em recuperação judicial, diz que falta dinheiro para melhorar as condições do serviço. Os atrasos são constantes. Na última semana, uma vaca precisou ser içada depois de invadir os trilhos e interromper mais uma viagem. Na Baixada Fluminense, a demora gerou revolta entre os passageiros. Um quiosque foi jogado na via. Essa estação fica dentro do complexo do Jacarezinho, um dos maiores e mais perigosos conjuntos de comunidades do Rio. Ela é uma das 9 aqui da região metropolitana que ficam instaladas em áreas totalmente controladas pelo tráfico de drogas. A linha férrea corta 122 comunidades. E a violência nessas regiões também afeta o funcionamento do transporte ao longo de todo o ramal. Os tiroteios e furtos de fios de cobre provocam atrasos e suspensão da circulação dos trens. Só esse ano, quase 1.400 viagens foram suspensas por causa da violência. Teve tiroteio aqui, praticamente. Lá perto de onde eu moro também. Aí provoca atraso. Todo dia é cabo roubado, não sei que tanto rouba cabo roubado. E ninguém vê nada? Os cabos de cobre são usados no aterramento e sinalização ao longo da linha. Nos últimos meses, o furto desses fios cresceu 300% no Rio. Só esse ano, 48.500 metros do material foram furtados ao longo da via férrea. O resultado, quase 8.000 horas de circulação dos trens comprometida. Nos 24 anos de concessão, a Supervia acumulou mais de 30 milhões de reais em multas por mau funcionamento do serviço. Não chegou a pagar nem 20% do valor. A última foi na semana passada, de pouco mais de R$1 milhão pela suspensão do transporte em um dos ramais. A solução correta em qualquer cidade do mundo é transporte de alta capacidade. E transporte de alta capacidade é o quê? Transporte sobre trilhos, seja metrô, seja trem. Qualquer lugar do mundo é assim. Se você abre essa brecha, começam a aparecer o quê? Transportes individuais, que é o indesejável na cidade, né? Super congestionando as vias públicas, os transportes alternativos, clandestinos, os ônibus tentando fazer o papel de que não é a sua função. Para a Gláucia, mais uma vez, foi dia de atraso para chegar ao trabalho. E aqui de van, mais quanto tempo? Uns 10 minutinhos. Foram 2h30 de trajeto. Vou lá que eu já estou bem atrasada e mais tarde tem mais. Então vai lá, bom trabalho, viu, Gláucia? Obrigada. Dia seguinte, então, estamos aqui no centro aqui de Caxias. A gente vai hoje na praia. São 7 horas da manhã. Já está muito calor, como vocês podem ver. Tá muito calor já. E a gente vai na praia hoje. Eu vou gravar a partir daqui, por quê? Porque aqui dá mais ou menos um lugar apropriado, que tenha estrutura de trem para eu chegar até a praia, entendeu? Então, tipo assim, é uma forma mais justa de eu tratar esse vídeo. Então hoje a gente vai na praia, vou mostrar a vocês o lado que tem estrutura aqui do Rio de Janeiro, né? O lado onde tem um poder aquisitivo maior. E é essa a diferença que eu quero mostrar a vocês. Entendeu? Vou começar daqui para vocês verem quantos minutos eu vou levar. Então, corrigindo agora, tá? Não são 7 da manhã, são 8h21, tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai marcar aqui quanto tempo eu chego até a praia, lá de Copacabana, beleza?
Passei ali onde está a catraca ali, era 8h25 e já é 8 já passou uns 7, 8 minutos. Até agora o trem nada. Vou ver aqui o intervalo, aí eu tenho que informar vocês mais ou menos quanto tempo demorou para poder esperar aqui na estação. Doce de leite, pede moleque, pede moça, geleia, torrone, só vai me pagar R$1. Mais ou menos. Então chegamos aqui na Central do Brasil, a gente poderia fazer uma baldeação de graça, mas não faz. É pago, a gente vai ter que ir agora lá para o metrô pagar mais uma passagem. Opa, uma passagem. Então, comprei ali a passagem, R$6,50, então gastei já gastei já R$5 aqui no trem, mais R$6,50 aqui no metrô e segue o caminho, cara. Esse aqui é o metrô, ó. Só tem... Agora tem linha 1, 2, a linha 3 eu não sei onde que é, e tem linha 4. Sim, são só essas retas aqui, assim. Tá vendo? A gente vai pegar essa aqui, ó. A gente tá aqui, vai vir até Siqueira Campos, Copacabana.
pegar e fazer baldeação, se não me engano, aqui. Ou se vai direto, não sei. Aí aqui sim, aqui já melhora, já é outra coisa, tá vendo? Os intervalos são bem menores aí. Aqui já começa a vida do carioca a mudar. Então eu me informei aqui, agora eu preciso pegar só um que já vai direto. Antigamente eu tinha que pegar um que fazia baldeação em Botafogo, aí essa baldeação é de graça. Aí eu ia fazer baldeação e pegava de Botafogo até a praia, né? E agora não, você já pode pegar um aqui diretamente pra praia. Não é assim. Mas pelo menos aqui o intervalo já é de 5 minutos, entendeu? Já a vida aqui já é bem melhor, né? Mas se você for comparar morar aqui e morar da onde eu tô vindo agora, né? Fazendo esse trajeto inteiro, a realidade é muito diferente. E chegamos ao bairro aqui de Copacabana, são 10h05 da manhã, então foram praticamente 2 horas, quase 2 horas, né, de viagem até aqui, lá de Duque de Caxias, entendeu? Mas eu demorei ainda até chegar em Caxias uns 40 minutos, então é longe. A minha maioria média bota aí de 2 horas, de quem mora na Baixada Fluminense, que é a maioria das pessoas, entendeu? Então, pode ser conta. A praia já é ali perto ali. Estamos chegando aqui na praia. Cortei ali porque teve imprevistos. É essa aí, ó, Copacabana. Então eu que acostumei lá, ó, faixa de pedestre, e aqui o semáforo é na faixa de pedestre, não lá do outro lado, como lá em São Paulo é, né? Então eu acabei acostumando e agora eu fico sempre olhando para lá, em vez de olhar para cá. Então aqui em Copacabana você tem esse serviço aqui, ó, você pode deixar o guarda-volume e tomar uma ducha também, aí também é pago, né? Acabei de me informar ali, o guarda-volume pequeno tá 7 e pouco. E a ducha tá R$5,90. Então você pode aproveitar a praia aí, guardar essas coisas aqui embaixo aí, ó. Só descer e aproveitar, né? Aí tem a praia todinha pra você curtir. Aí na praia já, ó, tá vazio, galera. Então tá uma terça-feira, então tava bem vazio. Dá pra curtir de boa.
Areia como? Então a praia vai lá embaixo e vai até lá, ó, lá no finalzinho, lá no Forte Copacabana, até lá. Aí lá atrás é Arpoador e Ipanema. Aí a praia, como eu falei, dia de semana fica vazinho, cara, vazinho. Só vem quem é turista e trabalhador. Trabalha aqui mesmo, né? Pessoas que trabalham de ambulante aqui. Só vem assim. A onda é um pouquinho forte. Natural daqui. Então, eu me surpreendi bastante a demora de chegar, né? Tanto porque eu estava acostumado também aqui e não lembrava muito como é que era chegar até Copacabana. Por isso que eu acho que a maioria das pessoas que moram na Baixada Fluminense já não frequentam tanto lá, frequentam mais as praias da Barra, né? Porque quem mora num lugar melhor na Baixada Fluminense, que é no centro de cidades ali, vai ter um ônibus só que é para Barra. Então vai demorar mais ou menos 40 a 50 minutos para chegar lá. Eu demorei quase 2 horas para chegar do centro de Caxias até Copacabana e achei muito demorado. Paguei uma baldeação a mais, que deu mais ou menos aí uns 11,50. Mas também para quem pega ali e vai para Barra, eu acho que é mais ou menos esse mesmo valor, ok? Então o custo basicamente é o mesmo, mas indo para Barra você vai ter uma experiência muito melhor do que ir para Copacabana, entende? Então para quem é turista eu fui mostrar mais ou menos o quanto tempo leva para alguém que mora no Rio chegar até Copacabana, né? Não é tão perto assim, é perto, mas o trabalho que você faz para você chegar lá, às vezes nem compensa tanto, entendeu? Você ir. Então, basicamente, quem mora na Baixada Fluminense quase não frequenta muitas praias do Rio de Janeiro, o que é comum, né? É como se fosse eu morando em Suzano, ter que sair de Suzano para poder ir no shopping, no Tatuapé, por exemplo, que é a mesma distância. Só que eu vou chegar em meia hora ali no Tatuapé, só que para mim já é um rolê, meia hora. Imagina para quem vai gastar 1h30, 2 horas para chegar em Copacabana. Não vai fazer isso, entendeu? Então o cansaço é muito grande para poder você... É legal ir para praia, tá? Não é ruim. No calor também pede muito, mas... é uma coisa que, se for fazer, faz 1, 2, 3 vezes ali no máximo no verão, entendeu? Pessoas que moram na Baixada Fluminense. A não ser aqueles que são apaixonados mesmo por praia, que vão chegar aí 5, 10 vezes no verão, entendeu? Então, não é a maioria das pessoas que fazem isso. Aí é tão incrível, calçada de Copacabana para turistas e tão simples para quem é carioca. Só isso. Tá aí. Famosa pro mundo. O carioca já tá acostumado, né? Tá aí, Forte Copacabana. Entramos aqui no Forte, olha a visão de Copacabana.
o finalzinho dela lá. Isso aqui tudo. A gente mais ou menos saiu dali, dessa partezinha aqui, e andou até aqui. Aqui no finalzinho dela, aí entra por ali, ó, Forte Copacabana. Eita, virei turista mesmo, hein? Agora eu compro até souvenir. Então, é isso aí. A gente saiu do Rio de Janeiro pelo propósito de querer uma coisa melhor. Foi primeiro a infraestrutura, tá? O que eu mostrei aí para vocês, como é difícil você estar no centro. Imagina você trabalhar todo dia e ter que ficar 2 horas, 2 horas e meia, e às vezes não ter nem condições de voltar para casa por causa que roubam, né, os fios, e você não tem condições. Você vai ter que tipo, encarar uma condução de ônibus que vai demorar muito mais, né, por causa do engarrafamento na hora de rush. Pagar mais barato, né, em outro lugar, porque quanto mais perto do centro você mora lá, mais caro fica. Então ter uma condição de vida melhor gera um custo muito alto, o que aqui a gente encontra o contrário, né? Eu acredito que a estrutura lá seja assim, como eu falei em vídeos antes. Aqui onde a gente está, o rico, o pobre, as classes sociais, elas são muito juntas, coisa que é muito diferente no Rio de Janeiro, né? O rico mora numa região, classe média em outra, e na Baixada Fluminense moram muita gente pobre. E você fala assim, mas e as favelas? Tá? As favelas, mais ou menos, se juntar, tem ali uns 2 milhões de pessoas, mais ou menos. E na Baixada Fluminense tem 5 milhões de pessoas, né? É mais do que o dobro de pessoas do que uma favela tem, né? Uma não, todas as favelas ali do Rio de Janeiro. É complicado, porque muitos vão ter opinião diferente. Não estou dizendo que você não deva morar no Rio de Janeiro. Eu só sei que para morar no Rio de Janeiro tem que ter uma condição muito grande, né? E a gente optou por morar aqui, né? E eu não citei nem o pior, que é tiroteio, essas coisas que eu não botei nesse vídeo, mas vou deixar aí o que rola de notícia, o que realmente é verdade, tá? E eu sei que exagera um pouco, mas é verdade. Mas vou botar só os áudios aí para você ouvir nos créditos. E é isso, pessoal. Esse é a minha opinião, a minha perspectiva do Rio de Janeiro, do verdadeiro Rio de Janeiro, que eu vivi, tá bom? Então, eu não posso falar de quem mora na Zona Sul. Ele vai ter uma opinião muito diferente do que o Rio de Janeiro, né? Eu não posso falar de quem mora na Zona Norte ou na Zona Oeste. Ela vai ter uma opinião diferente da minha. Mas de quem mora na Baixada Fluminense, e se você vê pessoas que saíram de lá e foram morar em outros lugares, Curitiba, Portugal, outros lugares, vão dizer muito. Vão falar mais ou menos o que eu estou falando, entendeu? É complicado demais, principalmente o transporte público. É complicado demais, é caro e é ruim. É muito ruim você pagar caro por algo que é ruim, sabe? E eu agora acostumei a pagar barato por algo que funciona. Então, você pagar por algo barato que funciona e ir para um lugar que é caro e não funciona, é complicado demais. Só isso você já dá... abrir um grande leque para você não mais ficar lá, entendeu? É claro, é óbvio, é lógico que, como eu falei, cada um vai ter uma opinião diferente. E essa é a minha contribuição do que é o Rio de Janeiro. Não é só turismo, não é só um lugar bonito, não é só uma cidade maravilhosa. Existe muito caos nela e muita gente sofre com a pobreza e com a criminalidade. E é isso aí. Até a próxima. Agradeço a todos vocês que
que viram esse vídeo até aqui. Uma onda de violência tomou conta da cidade de Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, 2 PMs morreram durante um confronto com um grupo de criminosos. Ainda de acordo com a polícia, a troca de tiros teria começado durante um patrulhamento que estava sendo feito nessa região. Um tiroteio intenso levou medo aos moradores de uma favela grande do Rio hoje cedo. Terça-feira, complexo do Chapadão, zona norte do Rio. Até mesmo drones estavam sendo usados por criminosos para monitorar a área. O confronto teria começado por causa de uma tentativa de invasão. Criminosos do Complexo da Pedreira e de Acari, regiões dominadas pelo 3º Comando Puro, o TCP, teriam tentado invadir o Chapadão, que é controlado pelo Comando Vermelho. A guerra entre os complexos da Pedreira e do Chapadão é antiga, já dura décadas. Mas nesse ano os confrontos se intensificaram. Mesmo ocupando pelo menos 4 bairros da zona norte do Rio, o Chapadão tem sido alvo de traficantes do Complexo